Estamos ao vivo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver o áudio. Boa noite, pessoal. Então, hoje, dando seguimento nesse projeto, né? Hoje vai ser a nossa segunda live. E o tema que eu escolhi para hoje é falar um pouquinho sobre diabetes. Então, a gente vai conversar nesses próximos 30 minutos, em média, uma live bem rápida, bem sucinta, né? Assim como foi a primeira. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho mais sobre diabetes. A Ana entrou. Vão mandando também as suas perguntas. A Marcela também entrou. Só confirmem se a Ingrid, se o áudio tá tudo certo, se estão me ouvindo bem. Vão me respondendo aqui nos comentários, tá? Boa noite, Ingrid. A Franciele entrou. Então, gente, vocês vão entrando. E vou dar início, então, né? Porque o objetivo é ser uma live bem sucinta, bem rapidinha mesmo. Só pra gente bater um bate-papo, conversar, tirar algumas dúvidas, tá? E qualquer dúvida vão colocando aqui nos comentários, tá certo? Sobre o tema, pessoal, né? Sobre diabetes. Na verdade, o primeiro de tudo, né, que a gente precisa saber é que existem 3 tipos, né, principais, digamos assim, de tipos de diabetes, tá? Então, basicamente, eu vou focar em um específico, mas eu vou apresentar algumas diferenças desses 3 principais que existem para vocês, tá? Então, a gente tem o diabetes tipo 1, que geralmente você vai ser diagnosticado já na sua infância, né, bem no início mesmo, que é quando a gente não produz insulina, né, o nosso pâncreas acaba não conseguindo produzir insulina. Depois a gente tem o diabetes tipo 2, que é esse que eu vou focar mais nessa live, que é quando a gente produz insulina até um determinado tempo e depois a gente começa a ter uma resistência à insulina, tá? Esse é o tipo 2. E a gente tem o tipo, o diabetes gestacional, no caso, né? Que é só no período da gestação. Então, geralmente, né, a mulher grávida acaba tendo a diabetes gestacional muitas vezes. E após a gestação, ela volta, né, com a sua glicemia, com a sua glicose normal. Então, geralmente é só naquele período mesmo de gestação, né? E se ela se cuida tudo certinho, depois volta tudo normal, né? Ou às vezes pode, né, evoluir para diabetes tipo 2 também, tá? Então, esses são os 3 principais que mais acontecem e mais acometem as pessoas, tá? Falando em específico sobre o diabetes tipo 2, tá? Que é causado pela resistência à insulina. O que acontece, né? A gente tem alguns fatores de risco que que a gente tem, né, de predisposição para, enfim, ser acometido, né, pelo diabetes tipo 2. Então, por exemplo, a gordura principalmente na região da barriga, a gordura abdominal em excesso, a obesidade, a gordura no fígado, que foi o tema da live anterior que a gente conversou um pouquinho. Fatores também como pressão alta pode aumentar o risco de você desenvolver o diabetes tipo 2. Enfim, o sedentarismo, né? Baixa prática de atividade física também. Então, esses são alguns dos fatores principais, assim, né? Que podem aumentar e muito o risco de você desenvolver o diabetes tipo 2. Depois, quando apresenta ali nos exames, principalmente, né? Colesterol alterado, né? Então, os níveis de colesterol muito altos, o HDL, que é o colesterol bom, muito baixo também, triglicerídeos, né, alterados, né? Principalmente o exame de triglicerídeos, ele está muito relacionado com o nosso consumo de carboidratos, né? O tipo de carboidrato que a gente está consumindo. Então, principalmente, né, triglicerídeos alto também já é um alerta ali, né, para ter uma maior atenção e corrigir. E basicamente todos eles juntos, né, acabam gerando, né, esse estado de inflamação no nosso organismo e a gente acaba desenvolvendo uma resistência à insulina. Então,
a gente produz insulina até certo ponto e depois acaba que a gente acaba produzindo uma quantidade grande, mas mesmo assim a insulina ela não consegue fazer a ação dela. Então a gente fica resistente à insulina, tá? O que acontece, tá? Os primeiros sintomas que a diabetes dá, no diabetes tipo 2, na verdade, a gente não tem, assim, um sintoma muito específico. Ela é uma doença que a gente precisa ir atrás dela. A gente precisa procurar realmente, né, saber se a gente tem ou não diabetes. Por quê, tá? Ela, no início dela, ela não vai apresentar sintoma algum, a não ser alterações nos seus exames. Então, aí é a importância da gente sempre fazer o exame de rotina pelo menos uma vez por ano, né? Ou a cada 6 meses, né? Então, geralmente, o nutricionista pode solicitar, o médico também pode solicitar, mas ali é nos seus exames que a gente consegue verificar o funcionamento, né, do seu corpo, do seu organismo, se o pâncreas está produzindo insulina certinho, se não é insulina de mais, insulina de menos, né, e o nível de açúcar que está no seu sangue, tá certo? Então, por exemplo, no exame de glicose em jejum, tá? O ideal é sempre a gente ter uma glicose menor que 100, né? Então, se você apresenta 70, 75, 85, enfim, nessa faixa etária, 90 já é um pouquinho acima, mas ainda é considerado normal, tá? Na glicose, no exame de glicose em jejum. Então, tá tudo certo. Quando você apresenta uma glicose alterada, vai ser um valor entre 100 e 126. Né? Isso a gente chama muitas vezes de um pré-diabetes. Então, é quando você já tem ali um sinalzinho amarelo, né, de atenção, a sua glicose em jejum ela já está um pouquinho elevada, porque é considerado normal, tá certo? E quando apresenta na glicose em jejum acima de 126 no seu exame, aí a gente já tem um diagnóstico bem claro de diabetes também. Tá? Então, assim, principalmente, né, quando você faz o exame de sangue, a glicose em jejum é um dos valores que a gente precisa cuidar, tá certo? Depois, associado com o exame de glicose em jejum, a gente também tem a glicemia pós 2 horas, né, o teste de tolerância à glicose. Geralmente você faz o exame de glicose em jejum, daí depois, né, no laboratório você ingere 75 gramas de glicose e após 2 horas, né, é reavaliado os seus níveis para saber como é que está também. Então, se você apresenta esse nível acima de 200, já é um alerta também que tem alguma coisa ali não funcionando muito bem, né, na sua glicose. E outro exame que a gente também utiliza para poder confirmar diagnóstico, né, de pré-diabetes, de diabetes, é hemoglobina glicada. Então, o que acontece, né? Muitas vezes a glicose em jejum, se você não faz o passo a passo antes do exame certinho, né? Não faz o jejum correto ou exagera muito no consumo, né, de alimentos, de carboidratos, principalmente antes do exame, pode alterar, né? Mesmo fazendo ali o exame de jejum. Então, o teste de hemoglobina glicada, esse exame, e o que ele mostra para nós, né, profissionais da área da saúde? Ele mostra os últimos 3 meses, como que foi a sua glicose referente aos últimos 3 últimos meses. Então, ali a gente consegue ter um panorama melhor. Também, se tiver acima de 5,7, é considerado pré-diabetes, né? Já tem uma alteração, significa que já tem muita insulina circulando e essa insulina não está conseguindo fazer a função correta dela, né? E quando é acima de 6,4%, né, o exame de hemoglobina glicada, aí também confirma o diagnóstico diabetes tipo 2, tá? Geralmente, né, quando você tem o pré-diabetes, o diabetes, é o médico, né, sempre é o médico que dá o diagnóstico, e ele, provavelmente, ele sempre vai dar, né, um antidiabético, uma medicação para já controlar o seu açúcar no sangue, tá? Então, geralmente você vai começar a utilizar, por exemplo, uma metformina, enfim, alguns medicamentos de uso oral mesmo, né? Não é direto para insulina, a não ser
que você apresente uma glicose muito elevada, né? Então, ao invés de apresentar acima de 126, você vai apresentar uma glicose de acima de 200, por exemplo, né? Aí sim, daí você já parte direto para uso de insulina. Então, o que que acontece, né? Para o tratamento da diabetes, né, tipo 2, o que que a gente faz? É mudança do estilo de vida, né? Então, assim, pacientes que são diagnosticados, né, eles conseguem muitas vezes reverter o diabetes tipo 2, né? Se faz ali a mudança do estilo de vida certinho, inclui atividade física, melhora a alimentação. Então, se você realmente, né, consegue ter um acompanhamento, um suporte de profissionais, né, uma rede de apoio, você consegue, inclusive, reverter a chance de evoluir, né, para a doença em definitivo. Então, você tem aí uma janela, né, um período de tempo para usar a medicação, para melhorar o seu estilo de vida e voltar tudo ao normal. Então, isso é um ponto muito bacana, né? Vem sendo amplamente divulgado, assim, as últimas pesquisas, né, na área da saúde sobre isso. Motiva muito, né, os profissionais, principalmente, né, médico, nutricionista também, porque imagina, né, antigamente era uma doença que você tinha diabetes e era, né, um veredito final, digamos assim, né? Era só realmente fazer o tratamento e usar a medicação. E hoje a gente sabe que não, a gente pode sim reverter, né? Então a gente consegue utilizar, né, a medicação por um período, fazer o tratamento bem certinho e reverter a doença. Outra coisa, outro exame que eu acabei aqui, anotei aqui do lado, né, para falar para vocês. A gente também tem um exame que mede a resistência à insulina. Então, né, se você tem ou não resistência à insulina. Então, a gente também solicita o exame de Roma-IR, né, que também é um tipo de exame que tudo está associado, né, com esse diagnóstico do diabetes tipo 2, tá? A Marcela fez uma pergunta. Então, ele não é genético, e sim devido aos nossos maus hábitos. Pode sim, boa pergunta, pode sim ter influência genética, né, tem um fator genético, mas a diabetes, ela realmente, ela é mais, ela se desenvolve, né, realmente, quando a gente tem esses hábitos, né, tanto de estilo de vida alterados. Então, muitas vezes você pode vir de um histórico familiar, né, de ter mãe, pai, avós que tiveram diabetes, mas se você, desde o início, né, acaba cuidando da sua alimentação, faz atividade física, mantém todos os seus exames em dia, né, com valores normais, dificilmente você vai desenvolver a doença, né? Você tem a genética, mas você não vai ativar essa genética, né? Você não vai estimular ela para ser desenvolvido, então, essa condição de saúde. Então, realmente é assim, é o estilo de vida que realmente vai determinar se a genética ou não, né, vai influenciar para você ter a doença, né? Isso falando do diabetes tipo 2, tá? O diabetes tipo 1 daí é diferente. Agora, gente, né, eu quero trazer um pouquinho para vocês com relação, né, já falei rapidamente sobre o diagnóstico, sobre os exames, né, que a gente faz, e agora sobre o tratamento, né, o que a gente faz como tratamento. Aliado, né, à medicação que você recebe logo do diagnóstico do seu médico, a gente também precisa modificar os nossos hábitos, né? Então, principalmente incluir atividade física, né, como regra para qualquer patologia, né, 150 minutos, né, na semana é um tratamento, né? Não é uma coisa, é só para me mexer um pouquinho mais. Não, é um tratamento, 150 minutos na semana. E junto, né, aliado a isso, a correção da alimentação. Aqui entra um ponto bem importante, né? Que a gente tem vários mitos, tabus, enfim, né? E dúvidas referente a isso. Porque como a diabetes é muito relacionada ao açúcar no sangue, muitas vezes, né, o paciente, enfim, ele acha que somente se ele deixar de consumir o doce, né, consumir mais alimentos salgados, vai corrigir, né, esse nível de açúcar. E não é bem assim, né? Porque o que acontece, tá? Qualquer coisa que a gente ingere, tirando, né, a água, mas a água e sódio, né, o sal e ervas, né, temperos,
Mas tirando isso, qualquer alimento que a gente vai ingerir se transforma em açúcar no nosso, né, depois de ser ingerido e absorvido, ele vai se transformar em açúcar para ser absorvido a energia para nossa célula. Então até alface que a gente come no final vai virar açúcar. Então a gente precisa saber consumir esses alimentos, né? Porque a gente não pode consumir um nível muito elevado, né, de açúcar. A gente tem duas principais classificações, né? Você provavelmente já deve ter ouvido falar, que é o índice glicêmico, que é, né, traduzindo essa palavrinha, né, esse conceito para vocês, o índice glicêmico, ele é a velocidade com que aquele alimento ele vai ser absorvido no seu corpo, tá? No seu organismo, que ele vai ser absorvido e vai ser transformado em açúcar. Então, a gente tem alimentos que vai ter um índice glicêmico alto e outros que vão ter um índice glicêmico de moderado a baixo. Mas, né, aqui vem um ponto importante, porque não é somente o índice glicêmico que conta, né? A gente também precisa levar em consideração outros fatores. Por exemplo, tá? Um alimento que vai ter índice... Isso que dá maior confusão, né? Quem é diabético. O alimento, por exemplo, uma fruta, tá? Uma melancia. A melancia, ela tem um índice glicêmico muito alto. Porém, ela é uma fruta, ela é saudável, né? Então, como que a gente diminui esse índice glicêmico para manter, né, uma absorção lenta, gradual? A gente insere outros elementos, principalmente fibras, né, na alimentação. Então, pode adicionar ali uma semente de chia, pode adicionar alguma vitamina, colocar aveia, né, psyllium, enfim, né, tem inúmeras fibras que a gente pode trabalhar para baixar esse índice glicêmico, né, para reduzir esse nível de absorção. Porque o que acontece, tá? Outro exemplo, quando a gente come um chocolate, um doce, toda hora que a gente vai consumindo esses alimentos que tem uma grande quantidade de açúcar, a gente dá um pico, né, de glicose na corrente sanguínea e o nosso pâncreas, né, nosso organismo, rapidamente, né, ele recebe aquele nível tão alto de açúcar que ele rapidamente ele libera muita insulina, né? Essa insulina, ela acaba absorvendo tudo muito rápido, estocando na forma de gordura, principalmente a gordura abdominal, e por isso que rapidamente a gente sente fome. Então, se você parar para pensar um pouquinho, né, pessoas que têm muito hábito de ficar beliscando durante o dia, comendo mesmo de hora em hora, é como se você fosse de hora em hora estimulando o seu pâncreas, né, a liberar muita insulina e ter esses vários picos de glicose durante o dia. Então, aí é um ponto muito importante. Se você hoje tem muita fome em vários horários, talvez você faz, né, o consumo de alimentos com alto índice glicêmico. Então, aqui entra a parte da gente ajustar a alimentação, corrigir, inserir mais fibras junto com os carboidratos e mais proteínas e gorduras boas. Porque aí sim a gente vai ter uma saciedade, né, melhor, a gente vai conseguir reduzir essa absorção, né, toda e controlar realmente, né, os níveis de açúcar na corrente sanguínea. A gente não vai ficar dando esses picos de glicose todo o tempo, porque é isso também que futuramente pode desenvolver o diabetes tipo 2. E se você já tem o diabetes tipo 2, né, ainda é mais importante a gente corrigir essa parte, tá? Outra coisa também que acontece, né? Por exemplo, o tipo de carboidrato, né? A gente tem os carboidratos que são simples, que eles vão ser rapidamente absorvidos, como eu estava explicando antes, que vai ser tudo que vai ter a farinha refinada, que vai ter muito açúcar, às vezes pode ser preparações salgadas, né? Por exemplo, que vai ser alimentos prontos, tipo fast food, a batata frita. Um outro exemplo mais prático, tá? O tipo de preparo do alimento também vai alterar o índice glicêmico. Então, uma batata que é cozida vai ter um nível, né, de absorção no nosso sangue, e uma batata que é frita vai ter outro nível. Então, a forma de preparo também influencia muito, tá? O que mais que altera? O tipo de, por exemplo, se é muita fritura, né? Bebidas, principalmente bebidas adoçadas, né? E alimentos que contêm a frutose, que eu falei um pouquinho também da frutose na live anterior. O
que é a frutose, né? A frutose é principalmente artificial, né? Que vem de refrigerante. Se a gente lê, né, no rótulo dos alimentos, vai ter xarope de milho, né? Que é a frutose. Ou vai estar escrito, né? Alimento alto em frutose, enfim. Então, todos esses alimentos, né? Suco de caixinha, alguns iogurtes, o refrigerante, né? O suco em pó, né? Que muitas vezes a gente faz. Então, tudo isso, alto índice glicêmico, né? Então, para o tratamento do diabetes, né? E controle realmente do diabetes, a gente precisa mudar, né? Essas estratégias, melhorar em muito a alimentação. Um ponto também que gera muita dúvida é a questão se fruta pode, suco de fruta. Qual é o grande problema, tá? Também envolve o índice glicêmico. A fruta, a gente vai ter as fibras, por exemplo, a laranja, né? Então, a laranja em si, ela vai ter um baixo índice glicêmico, né? Porque ela vai ter as fibras, ela vai ter ali os nutrientes, a gente vai mastigar, a gente vai comer ela mais lentamente. Então, a gente vai absorver ela de forma mais devagar também. Por outro lado, quando a gente faz um suco, a gente vai espremer, a gente vai utilizar somente o suco da laranja, e aí a gente vai absorver muito rápido, né? A gente não vai ter nenhum trabalho, o nosso corpo não vai ter nenhum trabalho de realmente, né, fazer uma digestão mais lenta daquele alimento. A gente simplesmente vai tomar aquela dose, né, de açúcar. Então, por isso que o suco de laranja, entre aspas, né, ele deve ser consumido de forma bem moderada por quem tem diabetes, tá? Uma estratégia que pode melhorar é a gente incluir as fibras. Então, incluir o psyllium, incluir a própria chia também, né, no suco. É uma estratégia que pode ser feita para tentar baixar um pouquinho, né, essa absorção, né? Essa absorção do açúcar, né, da fruta ser mais lenta. Então, isso é uma estratégia. Associar o consumo desse suco com um sanduíche, né, de pão integral, ou com um outro alimento que tenha fonte de proteínas, fonte de gorduras boas, né? Então, castanhas, oleaginosas, castanha do Pará, castanha do caju, nozes, né, amêndoas, por exemplo. Ou queijos e iogurtes também, né? Então, proteínas nesse sentido. Ovo também é muito bom, né? Então, assim, se você tem diabetes, sempre qualquer alimento, qualquer carboidrato que você vai consumir, sempre precisa associar uma proteína boa ou uma gordura boa, né? Para sempre manter os seus níveis de glicose no sangue sempre, né, normais. Eu trouxe também aqui para vocês alguns alimentos que a gente chama funcionais. Então, que eles vão ter uma ação além, né, de somente nutrir, né, o nosso corpo. Eles vão ter, assim, algumas ações, algumas substâncias que são bem benéficas, realmente, né, para quem tem o diabetes tipo 2, tá? Um deles é a canela, né? A canela, a gente tem várias pesquisas, vários estudos que mostram que a canela, ela é hipoglicemiante, então ela realmente auxilia na redução da glicose no sangue. Então, quando a né, quando a nutricionista prescreve para você a banana com a canela, né, às vezes o paciente, eu vou deixar de lado, né, vou comer só a banana sozinha, né, acha que pode ser para enfeitar. E não, tudo a gente tem um propósito, né, e isso eu gosto de explicar bastante, né, para os pacientes em consulta, porque cada alimento, cada combinação, a gente tem um propósito. Então, quando a gente prescreve a canela, é muitas vezes por esse efeito, né, que ela auxilia a reduzir os níveis de açúcar no sangue, tá? Outro alimento que é bem bacana, aqui, né, a indicação geralmente é uma colherinha de chá, né, 5 gramas, assim, ao dia. Então, você pode usar nas preparações, né, em panquecas, em frutas, né, aí vai muito do seu gosto, né, de como você pode incluir esse alimento no café também, né, na sua rotina. Outro alimento bem bacana que eu trouxe foi o gengibre, né? Então, o gengibre também é associado com a redução, né, da absorção de glicose pelo organismo. Também, ele aumenta a sensibilidade à insulina. Então, lembra que diabetes é resistência à insulina? Então, o gengibre, ele acaba também atuando, melhorando, né, a ação da insulina no nosso corpo, favorecendo com que ela realmente cumpra o seu papel, né, de auxiliar na função, né, da glicose na célula.
Outra combinação, as frutas vermelhas. E aqui, né, às vezes o paciente acha que, mas frutas vermelhas, né, é muito caro, né, ou é difícil de encontrar muitas vezes. E aqui entra várias frutas, inclusive a gente pode ter, né, no quintal de casa, às vezes, e nem sabe. Então aqui as frutas vermelhas entram o morango, as amoras, as cerejas, jabuticaba, o próprio jambolão, né, tem vários estudos, né, que mostram que ele tem essas frutinhas, né, tantas frutas como o chá também, né, mas aqui eu falo específico, né, das frutas. Você pode estar consumindo e elas vão auxiliar no controle da sua glicose e do diabetes. Então é uma excelente opção, né? Principalmente consumir na parte da manhã, né? É onde a gente precisa mais, assim, fazer uma introdução, né? De mais antioxidantes, de mais vitaminas, principalmente no período da manhã. Então é uma excelente estratégia. Daí você pode ter congelado, você pode fazer em vitaminas, pode consumir, né, as frutas com iogurte, por exemplo, né? Então também é uma das opções, tá? Trouxe também a batata Yacon. Essa é um pouquinho mais difícil de encontrar, mas geralmente em feiras ou em mercados assim maiores, às vezes a gente encontra, tá? Então a batata Yacon, ela tem um tipo de fibra que ela é excelente, ela é considerada um alimento pré-biótico. Então realmente melhora a saúde do nosso intestino. Essa fibra, né, explicando, né, de uma forma simples para vocês, ela serve como um alimento, né, entre aspas, para as nossas bactérias do bem que moram lá no intestino, né? Então a gente tem dois tipos de bactérias, né, as ruins e as boas. E quando a gente está em desequilíbrio, a gente acaba aumentando, né, a nossa inflamação do corpo, enfim, diminuindo a absorção, né, dos nutrientes. Então, quando a gente consome alimentos com boas fibras, né, e no caso da batata Yacon é uma fibra, ela é um alimento pré-biótico, ela acaba servindo, então, como uma grande aliada, né, para melhorar bastante a nossa flora intestinal. Então, é uma excelente opção. Principalmente, né, a batata Yacon, ela é indicada pra gente consumir ela crua. Então, ela tem um sabor bem agradável, então você pode retirar a casca, né, e fazer ela ralada por cima de saladas. Mas também você pode fazer, né, se não consegue consumir ela crua, pode fazer sim cozida e em outras preparações, em purês, né. Então, também é uma opção que você pode estar aderindo, tá? Aqui a indicação, né, que eu trago para vocês é geralmente assim 20 gramas, então realmente é uma quantidade muito pouca para trazer tantos benefícios, né, que você pode estar incluindo na sua alimentação. Então essas 20 gramas é equivalente a umas 2 colheres de sopa, assim, né, dessa batata Yacon. Então é um alimento que a gente usa, né, para essa característica bem funcional mesmo. Outro alimento aqui, por último, né, que eu trouxe com essa propriedade é farinha da casca do maracujá. Também ele é excelente para o controle da glicose no nosso organismo. Então, eu sempre indico a gente, né, mesmo fazer a farinha, né? Então, assim, é um procedimento bem simples, na verdade. Porque, às vezes, quando a gente compra, já não tem tantas propriedades aquela farinha que a gente já compra pronta. Então, quando a gente faz, é melhor, né? Eu sempre indico a gente fazer, tanto a farinha, né, do maracujá, como linhaça e outras farinhas. Como que a gente faz, tá? A gente tira a polpa do maracujá, né? Faz outra preparação, enfim. E a partezinha branca dele, a gente retira e bota no forno para dar uma torradinha. E depois que torra, então, a gente tritura, passa em liquidificador, por exemplo, ou mix, né? E faz essa farinha. Então, você guarda ali no vidrinho e utiliza nos seus lanches. Então, a farinha do maracujá, ela é excelente, né? Para controlar a absorção, né? Realmente controlar os níveis de açúcar, né, das suas refeições, né? Ela vai realmente diminuir. Ela tem uma fibra que se chama pectina. Essa pectina, ela forma um gel, né, depois que a gente ingere. Então, ela aumenta a nossa saciedade e vai deixando bem, assim, lentamente, né, a absorção dos alimentos. E a gente pode incluir essa farinha em cima de frutas, em vitaminas, em sucos. Então, em bolo também, né? Às vezes pode acrescentar
é uma excelente opção para quem tem a diabetes, né? Essa é uma estratégia que eu uso bastante também com os pacientes. Agora, né, falando por último, né, pra gente finalizar, falando sobre produto industrializado, tá? O que eu indico para vocês, né? A gente tem muito produto, geralmente as pessoas, elas, quando recebem o diagnóstico do diabetes, acabam optando por comprar produtos diet, light, né? E nem sempre esses produtos são saudáveis, né? Então, assim, a alimentação, né, do paciente que tem diabetes é ser mais natural possível. É frutas, é verduras e é alimentos integrais, né, como arroz integral, sementes, né, gorduras boas, castanhas. Então, o azeite de oliva também, né? Então, essa é a alimentação, né? A gente só precisa cuidar realmente a quantidade e as combinações, né? Então, isso sempre, né, uma nutricionista, um profissional pode auxiliar você a fazer essas combinações, né, de quantidade e realmente associar, né, a qualidade de cada ingrediente. Mas, quando você vai consumir algum produto industrializado, é muito bom você cuidar, por exemplo, né, quando diz que é um alimento integral, né, no rótulo, realmente, né, conferir atrás a lista dos ingredientes, ver se o primeiro ingrediente realmente fala que é integral, né, que é farinha integral, por exemplo. Ver quantos ingredientes ele tem, se ele tem mais de 4 ingredientes, ele não vai ser um produto tão saudável assim. Então, na verdade, vai estar mais prejudicando, né, o seu controle de açúcar no sangue do que favorecendo. Outra coisa, se o produto ele tem xarope de milho, como eu falei antes, né, se ele tem, se ele é alto em frutose, então são alimentos que você precisa cuidar e muito, né, esses sucos de caixinha, né, que às vezes a gente acha que é saudável. Então, precisa realmente cuidar na hora de fazer a ingestão, porque você pode estar elevando muito a sua glicose nesse momento. E o tamanho da porção também, né? Às vezes a gente consome e no pacotinho ali, né, as calorias, na tabela nutricional, é referente a uma porção de 20 gramas, que seria, sei lá, 2, 3 biscoitinhos. E às vezes a gente acaba comendo 6, 7, então a gente está consumindo o dobro do que é indicado. Então, isso também pode alterar na sua glicemia também. Então, de uma forma geral, né, sempre precisa controlar, né, o consumo de industrializados. Quanto menos industrializados, melhor, né? O consumo sempre de frutas, de verduras, vai aumentar a quantidade de fibras da sua alimentação, então é isso que a gente precisa para sempre controlar o açúcar no sangue, né? O tipo de fibra, né? A gente tem inúmeras possibilidades, então às vezes o paciente ele não consegue, por exemplo, consumir, né? Dependendo da rotina, dependendo, né, do ambiente onde ele trabalha, enfim, às vezes ele não consegue realmente parar para comer as frutas, né, com as fibras. Então, às vezes, pode ser necessário fazer uso de alguma suplementação, né, de fibras. Também tem essa possibilidade. Então, realmente, né, a gente sempre associa a conduta com a realidade, né, de cada paciente. E bem importante, né, a alimentação adequada, atividade física e também fazer a ingestão de líquidos, né? Principalmente a água, né? Porque quando a gente aumenta o número de fibras, né? A quantidade de fibras da alimentação, que é entre 25 e 30 gramas, né? Pode chegar um pouquinho mais, né? A gente precisa também aumentar o consumo de água para funcionar tudo certinho. Então, também a gente precisa aumentar a hidratação. Lembrei agora que eu falei da água, no início da live a gente estava falando sobre os principais sintomas, né? Do diabetes, que geralmente aparece só no diabetes avançado, né, quando já tá num nível mais avançado, que é a sede excessiva. Então, claro, se você já tem uma alteração de glicose, dificilmente você vai apresentar na fase inicial, né, da doença. Mas se já tá num nível um pouquinho mais avançado, a sede excessiva é um sinal que tem alguma coisa errada aí na sua produção, né, de insulina e controle de açúcar no sangue. Então, sede excessiva, enfim, a urina também, né? Vontade, assim, de urinar muito frequente é um dos sintomas,
né? Então, isso tudo pode estar associado. Se você apresenta, né, ou conhece alguém que apresenta esses sintomas, pode ser que tenha alguma alteração de glicose, tá? Então, gente, resumindo, né, eram essas as dicas, né, que eu queria trazer para vocês, né, sobre a doença, sobre como que é o diagnóstico, como que é o tratamento, né? Não muda muita coisa, na verdade, né? A gente sempre... o tratamento, ele é individualizado, né? Mas a gente sempre faz associação, né? Junto com a medicação que você utiliza, a associação do consumo, né? Certo de carboidrato, né? Em períodos estipulados, certinhos, né? Horários certos. E esse controle, né? No consumo de fibras, proteínas, principalmente, né, associado ao carboidrato, e gorduras boas, né? Tudo para manter a absorção correta, não ter esses picos, né, durante o dia, tá? Vou deixar aberto agora para vocês, se alguém tem alguma dúvida, se alguém tem alguma pergunta, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se passou essa aqui. Tá, essa aqui da genética eu respondi. Muito boa dica, vou fazer a farinha. Sim, a da farinha é muito boa mesmo. Aqui da farinha, gente, eu sempre falo que a gente perde... Quando a gente compra a farinha pronta, praticamente não tem nenhum benefício, né? Não tem tantos nutrientes quanto a gente fazer em casa. Tanto a farinha de linhaça, por exemplo, quanto a farinha... Essa que eu dei a receita aqui da farinha da casca do maracujá. Né? Então, é sempre bom a gente fazer, a gente não precisa fazer uma grande quantidade, pode fazer, né, uma quantidade para semana, né, e assim a gente consegue todos os benefícios, tá? Não apareceu mais nenhuma pergunta? A Mel, parabéns, adorei as dicas. Obrigada, Mel. Então tá, gente, vou encerrar a nossa live, né, a proposta é ser uma live bem curtinha, até me estendi um pouquinho. E vou tentar deixar salva, né? Vou ver se eu consigo aqui para outras pessoas assistirem também. E qualquer dúvida vocês podem também comentar aqui embaixo depois, né? Que eu posso então estar auxiliando vocês e tirando mais dúvidas, tá? Então tá.